Os deuses olímpicos são as principais divindades da mitologia grega, conhecidos por residirem no Monte Olimpo, o pico mais alto da Grécia. Esses deuses formavam o núcleo do panteão grego e eram adorados pelos antigos gregos como os responsáveis por todos os aspectos da vida e do cosmos. Esses deuses não eram apenas poderosos e imortais, mas também exibiam características humanas como amor, ciúme, ódio e rivalidade. Através dos seus mitos, os gregos explicavam os fenômenos naturais, as relações sociais e as crenças religiosas. Imagine os deuses do Olimpo como um grande conselho de líderes que governam o mundo a partir de uma torre muito alta, Monte Olimpo, tal como um conselho de administração ou uma equipa de diretores de uma grande empresa. Cada um tem uma função específica, mas todos trabalham juntos para manter a ordem no cosmos. No entanto, ao contrário dos humanos, eles eram imortais, poderosos e possuíam habilidades sobrenaturais. Os 12 deuses do Olimpo são os que ocupam as posições mais importantes. Estes incluem Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Atenas, Apolo, Ártemis, Ares, Afrodite, Hefesto, Hermes e Dionísio, às vezes substituído por Hestia. Dependendo das fontes, cada um desses deuses tinha um domínio específico e estavam relacionados entre si através de uma complexa rede de parentesco, rivalidades e alianças. Para entender os deuses do Olimpo, primeiro precisamos saber sua origem. Segundo a mitologia grega, o universo começou com o caos, uma espécie de vazio primordial. Desse caos surgiram as primeiras entidades como Gea, Terra, Urano, Céu, Tártaro, o submundo, e Eros, Amor. Essas primeiras divindades criaram o mundo físico que conhecemos, a Terra, o céu e os elementos. Da união de Gea e Urano nasceram os titãs, entre eles Cronos e Rhea, os pais dos futuros deuses do Olimpo. O mito diz que Urano foi um tirano que manteve seus filhos presos no ventre de Gaia, até que seu filho, Cronos, o destronou e assumiu o controle. Cronos, porém, recebeu uma profecia de que um de seus filhos o derrubaria, assim como havia feito com seu próprio pai. Por medo, Cronos começou a devorar seus filhos recém-nascidos. Rhea, esposa de Cronos, conseguiu salvar seu filho mais novo, Zeus, escondendo-o em uma caverna na ilha de Creta e enganando Cronos dando-lhe uma pedra embrulhada em panos em vez do bebê. Quando Zeus cresceu, confrontou seu pai, obrigou-o a vomitar seus irmãos, Hades, Poseidon, Hera, Hestia e Deméter, e liderou uma rebelião contra os titãs, que culminou na Titanomaquia, uma grande guerra que terminou com a derrota dos titãs. Após a vitória, Zeus e seus irmãos dividiram o mundo. Zeus recebeu o céu, Poseidon o mar e Hades o submundo. Juntos, os deuses do Olimpo assumiram e governaram em seu trono no Monte Olimpo. Monte Olimpo não é apenas uma montanha física, que, de fato, existe na Grécia, mas também um símbolo do poder e autoridade dos deuses do Olimpo. Segundo os mitos, o Monte Olimpo era uma espécie de palácio celestial onde os deuses viviam, comendo néctar e ambrosia, e de lá observando os mortais que viviam na terra. Imagine o Monte Olimpo como uma cidade celestial onde os deuses vivem como reis e rainhas, cada um com seu próprio palácio. Não era uma montanha comum, mas sim um lugar místico e perfeito, sempre coberto de nuvens e fora do alcance dos humanos comuns. A partir daí, os deuses interagiam com os humanos, controlavam os elementos, interferiam nas guerras e puniam ou recompensavam os mortais. Embora os deuses fossem imortais e habitassem um reino que parecia perfeito, seus relacionamentos pessoais eram cheios de conflitos. Zeus, como rei dos deuses, tinha muitas disputas familiares, principalmente com sua esposa, Hera, que o perseguia constantemente por suas infidelidades. Esses dramas familiares entre os deuses não apenas os humanizaram aos olhos dos gregos, mas também ofereceram explicações para muitos acontecimentos do mundo natural. Os deuses do Olimpo têm uma estrutura hierárquica na qual Zeus, o deus do céu e do relâmpago, é o líder supremo. Porém, cada um dos deuses possui um domínio particular. Resumo dos papéis e atributos dos principais deuses do Olimpo. 1. Zeus, rei do Olimpo. Domínio: céu, relâmpago, justiça. Símbolos: o raio, a águia, o cetro. Exemplo: Zeus é como o presidente de uma nação, com o poder de governar todos os outros.
Embora seja justo, ele também é conhecido por ser temperamental e punir duramente aqueles que o desobedecem. Zeus é o deus mais poderoso e é responsável pela criação das leis divinas e humanas. Ele também é famoso por seus muitos casos amorosos, tanto com deusas quanto com mulheres mortais, muitas vezes provocando a ira de sua esposa Hera. 2. Hera, deusa do casamento e da família. Domínio, casamento, mulheres, nascimentos, símbolos, o pavão, o diadema. Exemplo: Hera é como uma mãe protetora, que zela pelo bem-estar da família, mas também fica ciumenta e vingativa quando o marido a trai. Hera é conhecida por seu temperamento forte e por punir os amantes e filhos ilegítimos de Zeus. Embora seja a rainha dos deuses, muitas vezes ela se sente traída e desafiada pelas infidelidades do marido. 3. Poseidon, deus do mar, domínio, mares, terremotos, cavalos, símbolos, o tridente, o golfinho, o cavalo. Exemplo: Poseidon é como um capitão de um navio que tem controle total sobre os mares e as tempestades. Poseidon é conhecido por sua natureza temperamental e por controlar os mares e as águas. Ele é frequentemente retratado em conflito com outros deuses. 4. Deméter, deusa da agricultura, domínio, agricultura, colheitas, fertilidade, símbolos, a espiga de trigo, a foice. Exemplo: Deméter é como uma grande agricultora, responsável pela fertilidade da terra e pelo crescimento das colheitas. Um dos mitos mais famosos sobre Deméter é o de sua filha Perséfone, que foi sequestrada por Hades para se tornar sua esposa no submundo. Durante o tempo de Perséfone com Hades, Deméter fica triste e a terra torna-se árida. 5. Atena, deusa da sabedoria e estratégia. Domínio, sabedoria, estratégia militar, artes, símbolos, a coruja, a lança, o escudo. Exemplo: Atenas é como uma conselheira militar, sempre pronta para guiar heróis em batalha, mas também para inspirar artesãos e poetas. Atena nasceu da cabeça de Zeus, totalmente armada, e se tornou a deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Ela é uma deusa protetora da cidade de Atenas e uma das mais reverenciadas no mundo grego. 6. Apolo, deus do sol, da música e da profecia. Domínio, sol, música, profecia, medicina, símbolos, a lira, o arco, o louro. Exemplo: Apolo é como um artista e médico, que traz luz, cura doenças e oferece visões do futuro. Apolo é um deus multifacetado que representa a luz solar e a razão. Ele também é o deus da música e sua lira é um de seus símbolos mais reconhecidos. Como deus da profecia, o oráculo de Delfos foi um dos mais importantes centros religiosos dedicados a ele. 7. Ártemis, deusa da caça e da natureza. Domínio, caça, natureza, lua, símbolos, o arco, o cervo, a lua crescente. Exemplo: Ártemis é como um guarda florestal, protetor da natureza e dos animais selvagens. Ártemis é irmã gêmea de Apolo e uma deusa virgem. Ela está associada à caça e à proteção de mulheres jovens e animais. 8. Ares, deus da guerra, domínio, guerra, violência, símbolos, o capacete, a lança, o cachorro. Exemplo: Ares é como um guerreiro enérgico, impulsivo e sempre em busca de conflito. Ares é o deus da guerra em seu aspecto mais brutal e sangrento. Ao contrário de Atenas, que representa a estratégia na guerra, Ares simboliza a fúria e a violência do combate. 9. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Domínio, amor, beleza, desejo, símbolos, a concha, a rosa, a pomba. Exemplo: Afrodite é como uma celebridade famosa, admirada por sua beleza e desejada por todos. Afrodite nasceu do mar e é a deusa do amor, do desejo e da beleza. Embora seja esposa de Hefesto, seu amante mais famoso é Ares. 10. Hefesto, deus do fogo e da forja. Domínio, fogo, forja, artesanato, símbolos, o martelo, a bigorna. Exemplo: Hefesto é como um artesão habilidoso, responsável por criar armas e armaduras para os deuses e heróis. Apesar de ser o deus da forja e dos artesãos, Hefesto foi expulso do Olimpo pela própria mãe, Hera, por ser considerado feio e aleijado. No entanto, ele se tornou um mestre artesão que criou muitas das armas e itens mágicos usados pelos deuses.
11. Hermes, mensageiro dos deuses. Domínio, comércio, mensagens, viajantes, símbolos. O caduceu, as sandálias aladas. Exemplo: Hermes é como um mensageiro rápido e eficiente, que entrega mensagens e ajuda a resolver disputas entre os deuses. Hermes é o deus dos viajantes, comerciantes e ladrões, e é conhecido por sua inteligência e astúcia. Como mensageiro dos deuses, Hermes é quem transporta as almas dos mortos para o submundo. 12. Dionísio, deus do vinho e do êxtase. Domínio, vinho, teatro, êxtase. Símbolos: a videira, o cacho de uvas, a taça. Exemplo: Dionísio é como um artista carismático, que leva alegria e celebração aonde quer que vá. Dionísio é o deus do vinho, do teatro e do êxtase. Ele é representado como uma divindade associada às celebrações e ao descontrole, mas também ao ciclo de vida e morte. Zeus, o rei dos deuses. Zeus é, sem dúvida, a figura central do panteão grego. Conhecido como o deus do céu e do trovão, Zeus ocupa a posição de maior autoridade entre os deuses do Olimpo. Vamos imaginá-lo como o chefe supremo de uma organização, na qual cada deus tem seu papel, mas é ele quem toma as decisões mais importantes. Seu domínio abrangia não apenas o céu e o clima, mas também a justiça, a ordem e o destino de mortais e imortais. Quanto à aparência física, Zeus é representado como um homem imponente e barbudo, com um raio na mão, símbolo de seu poder sobre os elementos. É comum encontrá-lo sentado em seu trono, que representa sua soberania sobre os demais deuses e humanos. Seu trono não é apenas um símbolo de poder, mas também de responsabilidade, já que Zeus não apenas governou fortemente, mas também garantiu a ordem e a justiça no universo. O mito do nascimento de Zeus começa com seus pais, Cronos e Rhea, dois titãs. Cronos, o rei dos titãs, temia ser deposto por um de seus filhos por causa de uma profecia. Para evitar seu destino, sempre que nascia um filho, Cronos imediatamente o devorava. Porém, quando Zeus nasceu, Rhea elaborou um plano para salvar seu filho. Ela enganou Cronos dando-lhe uma pedra enrolada em cobertores, que ele devorou inadvertidamente. Zeus foi levado secretamente para a ilha de Creta, onde foi criado pela ninfa Amalteia e outros protetores. Essa fase de sua vida é importante porque, embora ainda criança, Zeus já tinha um destino. Deveria libertar seus irmãos e destronar seu pai para restaurar o equilíbrio do cosmos. Crescer escondido e secreto permitiu-lhe desenvolver força e astúcia. A rebelião contra Cronos e a titanomaquia. Um dos eventos mais significativos da mitologia grega é a titanomaquia, a grande batalha entre os deuses do Olimpo, liderados por Zeus, e os titãs, liderados por Cronos. Assim que Zeus atingiu a maturidade, ele decidiu que era hora de confrontar seu pai e libertar seus irmãos, que ainda permaneciam dentro de Cronos. Zeus, armado com o raio, que foi um presente do Ciclope, libertou seus irmãos Hades, Poseidon, Hera, Deméter e Hestia. A batalha foi longa e feroz, mas com a ajuda de seus aliados, incluindo os gigantes e os hecatônquiros, seres com 100 braços, Zeus e seus irmãos conseguiram derrotar os titãs. Este conflito não só marcou o fim do reinado dos titãs, mas também o início da era dos deuses do Olimpo. Zeus estabeleceu-se como o líder indiscutível, o deus que restaurou a ordem divina no universo. Como resultado, Zeus foi reconhecido como o rei dos deuses, e o Monte Olimpo tornou-se a nova residência divina. Após a vitória na titanomaquia, Zeus e seus irmãos dividiram o mundo. Zeus recebeu o céu, Poseidon o mar e Hades o submundo. No entanto, Zeus, como líder, tinha autoridade sobre todo o cosmos, dando-lhe um poder que seus irmãos não conseguiam igualar. O Monte Olimpo tornou-se o lar dos deuses e o trono de Zeus era o centro de todo o poder. Imagine o Monte Olimpo como uma grande corte celestial onde Zeus presidiu como juiz supremo. Aqui, os deuses do Olimpo discutiram, tomaram decisões importantes e mantiveram a ordem divina. Este lugar não representava apenas poder, mas também harmonia, já que o papel de Zeus não era apenas estabelecer as leis, mas também garantir que o equilíbrio fosse mantido em todo o universo. Em muitas histórias, Zeus é mostrado sentado em seu trono, observando cuidadosamente os mortais e outros deuses, e tomando decisões sobre o destino de cada um. Como governante supremo, Zeus não era apenas temido,
mas também respeitado e adorado por seu papel na manutenção da ordem cósmica. Zeus não era apenas o deus do céu e do trovão, mas também o fiador da justiça. Em seu papel de rei dos deuses, Zeus garantiu que as leis divinas e humanas fossem respeitadas. Sua justiça baseava-se na noção de equilíbrio. Aqueles que agiam corretamente eram recompensados, enquanto aqueles que desafiavam a ordem natural ou as leis eram punidos. Um exemplo claro de seu papel como fiador da justiça é a punição de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos humanos. Apesar da simpatia que outros deuses poderiam ter sentido por Prometeu, Zeus puniu-o severamente, vendo o seu ato como uma grave violação da ordem divina. Este é apenas um dos muitos casos em que Zeus agiu para manter o equilíbrio entre deuses e mortais. É importante notar que o conceito de justiça de Zeus nem sempre foi percebido como justo pelos mortais. Às vezes, a punição dele parecia dura ou até cruel. Porém, na perspectiva dos deuses, Zeus agia como um mantenedor da ordem cósmica, garantindo que as transgressões não ficassem impunes. O relâmpago é o símbolo mais reconhecido de Zeus e sua arma principal. Segundo a mitologia, esse poder foi concedido a Zeus pelos Ciclopes, que o forjaram como agradecimento por ter sido libertados durante a guerra contra os Titãs. O relâmpago não era apenas uma representação visual do poder de Zeus, mas também uma manifestação física de sua capacidade de impor justiça e ordem. Um raio caiu do céu quando Zeus ficou furioso e seu impacto foi devastador. Em diversas histórias é contado como Zeus usou seu raio para punir aqueles que o desafiaram ou agiram contra a ordem natural. Por exemplo, quando os gigantes tentaram desafiar os deuses do Olimpo na gigantomaquia, Zeus usou seu raio para derrotá-los, reafirmando sua supremacia. Dessa forma, o raio de Zeus tornou-se um símbolo tanto de seu poder destrutivo quanto de sua capacidade de restaurar o equilíbrio. Zeus e seus relacionamentos amorosos. Uma das características mais notáveis de Zeus é sua natureza amorosa. Ao longo dos mitos, Zeus teve inúmeras relações com deusas, ninfas e mulheres mortais, o que causou muitas complicações e conflitos, tanto com sua esposa Hera quanto com outros deuses. Zeus era conhecido por ser um deus apaixonado, mas também imprevisível em suas decisões românticas. Seus casos amorosos não apenas resultaram em intermináveis casos e escândalos, mas também geraram uma grande descendência. Muitos heróis gregos famosos, como Hércules e Perseu, eram filhos de Zeus, reforçando a ideia de que Zeus não era apenas o rei dos deuses, mas também o pai de muitos grandes heróis mortais. Zeus frequentemente se transformava em diferentes criaturas para seduzir suas amantes. Por exemplo, ele se transformou em um cisne para seduzir Leda, a mãe de Helena de Troia, e em um touro para levar Europa, uma princesa fenícia. Essas histórias mostram a habilidade de Zeus de se transformar e usar sua astúcia para conseguir o que queria. Um dos aspectos mais complexos da vida de Zeus é seu relacionamento com Hera, sua irmã e esposa. Hera é a deusa do casamento e da família, e apesar de ser a rainha dos deuses, sua relação com Zeus era marcada por tensões e conflitos devido às constantes infidelidades do marido. Hera, muitas vezes ciumenta e vingativa, puniu os amantes de Zeus e os filhos nascidos dessas relações. No entanto, apesar de seus confrontos constantes, Zeus e Hera mantiveram um vínculo inquebrável. Isto refletia, de certa forma, a dualidade do casamento, uma mistura de amor, conflito, poder e dependência mútua. Hera, a rainha do Olimpo. Hera, conhecida como Rainha do Olimpo, é uma das deusas mais poderosas e importantes da mitologia grega, muitas vezes retratada como a deusa do casamento e da família. Sua figura é caracterizada tanto por seu poder quanto por seu complexo relacionamento com seu marido, Zeus, o rei dos deuses. Embora sua imagem tenha sido muitas vezes obscurecida por histórias de ciúme e vingança, especialmente pelas infidelidades de Zeus, Hera é muito mais do que isso. Ela é uma deusa que personifica a lealdade, o dever, a justiça e a proteção, aspectos que exploraremos detalhadamente neste vídeo. Para compreender Hera plenamente, devemos considerar não apenas as suas reações às traições, mas também o seu papel na proteção da família, da fertilidade e do bem-estar social. Em muitos aspectos, Hera é um reflexo da posição das mulheres na Grécia Antiga,
onde o casamento e a família eram os pilares da estrutura social. E o seu papel nestas áreas era tanto de responsabilidade como de poder. Hera, como muitos dos deuses do Olimpo, é filha dos titãs Cronos e Rhea, o que a torna irmã de Zeus, Hades, Poseidon, Hestia e Deméter. Seu nascimento está envolto nos mesmos mitos sombrios que cercam a queda dos titãs. Ao nascer, Cronos, temendo que um de seus filhos o destronasse, devorou todos os seus descendentes, inclusive Hera. Foi somente graças a Zeus, salvo por sua mãe Rhea, que Hera foi libertada junto com seus irmãos, iniciando assim a era dos deuses do Olimpo. O fato de Hera, junto com seus irmãos, ter participado dessa batalha pelo controle do cosmos é significativo para sua personagem. Embora sua imagem em muitos mitos gire em torno de seu casamento com Zeus, é importante lembrar que Hera era uma deusa poderosa por direito próprio antes de se tornar esposa do Rei dos Deuses. Sua libertação e participação na luta contra os titãs mostram sua força e capacidade de liderança, características que mais tarde continuaria a exercer como principal divindade feminina do Olimpo. A relação entre Hera e Zeus é, sem dúvida, uma das mais complicadas e fascinantes da mitologia grega. Embora sejam marido e mulher, seu casamento é frequentemente descrito como tumultuado e marcado por conflitos constantes, a maioria decorrentes das contínuas infidelidades de Zeus. Neste contexto, Hera é frequentemente vista como a figura vingativa que persegue os amantes e filhos ilegítimos do marido. Mas esta simplificação do caráter de Hera não faz justiça à sua complexidade. Primeiro, é importante notar que o casamento entre Zeus e Hera é emblemático do equilíbrio de poder entre o masculino e o feminino no panteão grego. Embora Zeus seja o governante supremo, Hera não é simplesmente uma figura subordinada. Pelo contrário, a sua posição como deusa do casamento e da família confere-lhe uma influência considerável, especialmente quando se trata de assuntos que tocam diretamente a vida doméstica e a estabilidade social. Um exemplo claro da importância de Hera no Olimpo é o mito em que ela, junto com Poseidon, Apolo e Atenas, conspiram para derrubar Zeus devido ao seu comportamento tirânico. Embora a rebelião fracasse, este mito demonstra que Hera não teve medo de desafiar o marido quando considerou necessário, reforçando a ideia de que a sua relação com Zeus era de tensão, mas também de poder partilhado. Um dos aspectos mais importantes de Hera é seu papel como deusa do casamento, tornando-a a protetora das esposas e mães. Na Grécia Antiga, onde o casamento e a família eram os alicerces da sociedade, Hera representava os ideais de fidelidade, estabilidade e lealdade conjugal. As mulheres gregas a adoravam principalmente em momentos-chave de suas vidas, como o casamento e o parto. O casamento, como instituição, era muito mais do que uma simples união de amor na Grécia Antiga. Era um contrato social que envolvia responsabilidades tanto para o marido como para a esposa. E o sucesso desta união dependia em grande parte do cumprimento desses deveres. Hera, como deusa desta união, garantiu a sua santidade e puniu severamente as violações da sua integridade, seja na forma de infidelidade ou negligência dos deveres conjugais. Podemos ver um exemplo claro disso no tratamento que deu a Heracles, o filho que Zeus teve com a mortal Alcmena. Hera perseguiu Hércules durante toda a sua vida, enviando-lhe testes e obstáculos para provar o seu valor. Embora isto possa parecer cruel, do ponto de vista de Hera, a sua vingança não foi apenas um ato de ciúme, mas uma afirmação da importância do casamento e da fidelidade. Para Hera, a infidelidade de Zeus não foi apenas uma afronta pessoal, mas uma violação dos princípios que ela mesma representava. A maioria das histórias sobre Hera destaca seu ciúme e vingança, especialmente em relação aos amantes de Zeus e seus descendentes. No entanto, é importante compreender estes mitos no contexto dos valores gregos antigos. O ciúme de Hera não era simplesmente uma emoção pessoal, mas refletia a defesa de sua posição como rainha do Olimpo e guardiã dos princípios do casamento. Um exemplo notável da vingança de Hera é o mito de Ió, uma das amantes de Zeus. Para escondê-la de Hera, Zeus transformou Ió em vaca. Mas Hera não se deixou enganar. Ela pediu a Zeus que lhe desse a vaca de presente e então enviou o vigia de 1000 olhos, Argus Panoptes, para protegê-la. Quando Zeus libertou Ió enviando Hermes para matar Argus,
Hera enviou um moscardo para perseguir Ió, condenando-a a vagar pelo mundo. Este mito mostra como o ciúme de Hera não era direcionado apenas aos amantes de Zeus, mas também podia assumir formas complexas e elaboradas de punição. Através destas histórias, podemos ver que o ciúme de Hera não consiste apenas em emoções descontroladas, mas em respostas calculadas para afirmar a sua autoridade. Em muitos aspectos, Hera pode ser vista como uma defensora dos direitos do casamento, usando o seu poder para punir violações da fidelidade e estabilidade familiar. Filhos de Hera: Ares, Hebe e Hefesto. Hera teve vários filhos, tanto com Zeus quanto de forma independente. Seus filhos mais conhecidos são Ares, o deus da guerra, que herdou de sua mãe o temperamento e a paixão pela justiça, embora de forma mais violenta e destrutiva. Hebe, a deusa da juventude, que simbolizava a renovação eterna e o serviço aos deuses. Hefesto, o deus do fogo e da forja, que, em algumas histórias, é o único filho de Hera, concebido sem a intervenção de Zeus como forma de vingança pelo nascimento de Atena, que havia nascido da cabeça de Zeus. O papel de Hera como mãe é outro aspecto importante de sua personagem. No caso de Ares, Hera demonstrou grande devoção, embora seu relacionamento com ele também fosse complicado devido à natureza agressiva de Ares. Hefesto, por outro lado, foi rejeitado pela mãe ao nascer devido à sua deformidade, mas mais tarde foi aceito e se tornou um deus importante no panteão olímpico. Essas histórias mostram que, embora Hera seja a deusa do casamento e da família, seu relacionamento com os próprios filhos nem sempre foi fácil. No entanto, o seu papel de mãe continua a ser central para a sua identidade divina, reforçando a sua ligação aos aspectos mais fundamentais da vida familiar. Hera na Grécia Antiga. Culto e festivais. O culto a Hera foi um dos mais importantes da Grécia Antiga. Embora sua posição nos mitos seja muitas vezes reduzida a ser a esposa ciumenta de Zeus, na vida religiosa grega, Hera era adorada como uma das principais divindades. Seus santuários estavam espalhados por todo o mundo grego, sendo os mais importantes os de Argos, Samos e Heraion perto de Micenas. Uma das festas mais importantes em homenagem a Hera foi a Heraia, celebrada em diversas cidades. Esta festa estava relacionada com o casamento, a fertilidade e a proteção das mulheres, e em algumas versões incluía competições desportivas, sublinhando a ligação entre Hera e a vida social grega. O facto de Hera ser venerada em diferentes partes da Grécia com rituais e festivais próprios mostra que, apesar da sua representação mitológica como uma figura muitas vezes vingativa, a sua importância na vida cotidiana e religiosa dos gregos era muito mais profunda e multifacetada. Conclusão: Hera, a rainha poderosa e protetora. Hera, como rainha do Olimpo, é uma figura de grande poder e complexidade. Embora sua imagem tenha sido muitas vezes manchada por mitos que a retratam como ciumenta e vingativa, é importante lembrar que ela representava princípios fundamentais para a sociedade grega, como o casamento, a fidelidade e a proteção da família. Seu papel como protetora do casamento e da família fez dela uma das divindades mais importantes para os antigos gregos, especialmente para as mulheres. Embora a sua relação com Zeus fosse conflituosa, Hera não era uma figura passiva. Sua capacidade de desafiar o marido e seu poder de punir transgressões mostram que ela era uma deusa de grande autoridade. Em suma, Hera personifica a força, proteção e ordem no panteão olímpico. Poseidon, o deus dos mares. Poseidon é uma das divindades mais poderosas e respeitadas da mitologia grega. Conhecido como o deus dos mares, dos terremotos e dos cavalos. Como um dos três grandes deuses do Olimpo ao lado de seus irmãos Zeus e Hades, Poseidon ocupava um lugar central nas crenças dos antigos gregos, que dependiam muito do mar para o comércio, a guerra e a sobrevivência. Neste vídeo nos aprofundaremos em sua origem, suas características, suas relações com outros deuses imortais, seus mitos mais famosos e seu impacto cultural na antiguidade e no mundo moderno. Poseidon é filho dos titãs Cronos e Reia, o que o torna irmão de figuras importantes como Zeus, Hades, Hera, Deméter e Hestia, como muitas outras divindades do Olimpo. Poseidon foi engolido por seu pai ao nascer, devido a uma profecia que avisava que um de seus filhos o destronaria. Porém, Zeus, o mais novo dos irmãos,
conseguiu salvar Poseidon e os demais, iniciando uma rebelião contra Cronos, o que levou à derrota dos titãs na famosa Titanomaquia. Após esta grande guerra, o mundo foi dividido entre Zeus, Poseidon e Hades. Zeus tornou-se o deus do céu e governante supremo do Olimpo. Hades foi designado para o submundo e Poseidon foi nomeado o deus dos mares. Embora seu domínio principal fosse o oceano, Poseidon também foi associado a terremotos, o que lhe valeu o título de agitador da terra. Poseidon é uma das divindades mais temperamentais do panteão grego. Ele foi descrito como um deus poderoso e temível, com a capacidade de causar tempestades devastadoras, terremotos e tsunamis se ficasse com raiva. Muitas vezes descrito como volátil, Poseidon também poderia ser benevolente, proporcionando mar calmo para os marinheiros e ajudando aqueles que o adoravam devidamente. Um exemplo do caráter imprevisível de Poseidon é a sua disputa com Atenas pelo controle da cidade de Atenas. Ambos os deuses competiram para ser o padroeiro da cidade. Poseidon bateu no chão com seu tridente e criou uma fonte de água salgada, enquanto Atena ofereceu uma oliveira. Os cidadãos preferiram o presente de Atena. Por isso a cidade foi nomeada em sua homenagem. A fúria de Poseidon com esta derrota é um reflexo claro de sua natureza vingativa e orgulho ferido. Apesar de sua natureza irascível, Poseidon também era reverenciado como um deus protetor por marinheiros e pescadores, que dependiam de seu favor para viagens seguras e bem-sucedidas. Em muitas cidades costeiras, os templos dedicados a Poseidon eram locais de culto e sacrifício, pois era considerado que ele controlava os mares e, portanto, o bem-estar daqueles que viviam deles. Os mitos de Poseidon são numerosos e variados, pois ele desempenhou um papel fundamental em muitas histórias da mitologia grega. Alguns dos mitos mais significativos que revelam mais sobre seu personagem e suas interações com deuses imortais são: a criação do cavalo. Um dos mitos mais famosos associados a Poseidon é a criação do cavalo. Segundo o mito, quando Poseidon estava cortejando Deméter, ela lhe pediu que criasse o animal mais lindo que pudesse imaginar como prova de seu amor. Para impressioná-la, Poseidon criou o primeiro cavalo, um animal que seria ao mesmo tempo um símbolo de beleza e força. Esta história não só explica a ligação de Poseidon com os cavalos, mas também o associa às corridas de cavalos e aos jogos equestres, onde foi homenageado. Na verdade, o epíteto de Poseidon, Hippius, identifica-o como o deus dos cavalos, e muitos festivais e competições equestres foram realizados em sua homenagem. Poseidon e Atlântida. Outra lenda fascinante é a de Poseidon e da cidade perdida de Atlântida. Segundo o filósofo grego Platão, Poseidon foi o fundador e protetor desta ilha próspera e avançada. Disse que ele próprio criou a Atlântida, um continente governado por seus descendentes. A Atlântida era uma civilização avançada, abençoada com riqueza e poder. Porém, devido à sua arrogância e decadência, os Atlantes foram punidos pelos deuses, e a cidade foi destruída em um único dia, afundando no mar. A ligação de Poseidon com a Atlântida destaca o seu papel não apenas como criador, mas também como destruidor, refletindo a natureza dupla dos mares, fonte de vida e perigo. Poseidon na Odisseia. Na Odisseia de Homero, Poseidon desempenha um papel crucial como antagonista de Odisseu, Ulisses, depois que Odisseu cega o ciclope Polifemo, filho de Poseidon. O deus do mar o persegue com sua raiva durante sua longa jornada de volta a Ítaca. Enfurecido pelo mal causado a seu filho, Poseidon desencadeia tempestades e desastres sobre Odisseu e sua tripulação, atrasando seu retorno para casa por anos. Este mito destaca a capacidade de Poseidon de interferir diretamente nos assuntos humanos, demonstrando que, embora fosse reverenciado, também era profundamente temido. A fúria de Poseidon era algo que nenhum mortal queria provocar, e seu poder sobre os mares significava que poucos poderiam escapar de seu alcance. Poseidon e seu relacionamento com outros deuses. Poseidon teve relacionamentos complexos com seus irmãos e outros deuses do Olimpo. Embora compartilhasse o poder sobre o mundo com Zeus e Hades, ele era frequentemente visto em desacordo com Zeus devido ao seu temperamento impulsivo. Um dos conflitos mais notáveis entre os dois foi quando Poseidon, junto com Hera e Atenas, tentaram derrubar Zeus e tomar dele o trono do Olimpo.
No entanto, seu plano falhou e Zeus puniu Poseidon fazendo-o trabalhar como servo do rei Laomedon de Troia, construindo as muralhas da cidade. Ele também teve vários relacionamentos com deusas imortais. De suas muitas uniões nasceram criaturas míticas e heróis famosos. Entre seus filhos mais conhecidos estão o gigante Órion, o herói Teseu e o cavalo alado Pégaso, que nasceu do sangue da Górgona Medusa quando foi decapitada por Perseu. Os símbolos e representações de Poseidon. Os símbolos mais reconhecíveis de Poseidon são: o tridente. Poseidon é sempre representado com um tridente, uma lança de 3 pontas que ele usava para agitar os mares e causar tempestades. Ele também foi creditado com o poder de usar o tridente para abrir terremotos na terra. O golfinho. O golfinho é outro símbolo associado a Poseidon, refletindo o seu domínio sobre as criaturas marinhas e a sua ligação mais pacífica com o mar. Cavalos. Além de ser o deus dos mares, Poseidon também era conhecido como o deus dos cavalos. Ele era frequentemente retratado dirigindo uma carruagem puxada por cavalos brancos, ressaltando sua ligação com esses animais. Para os antigos gregos, cujo estilo de vida dependia fortemente do mar para o comércio, a pesca e a guerra, Poseidon era uma das divindades mais importantes. Acreditava-se que seu favor era crucial para garantir viagens seguras e bem-sucedidas. Cidades costeiras, como Corinto e Atenas, muitas vezes erguiam templos e realizavam sacrifícios em sua homenagem para garantir que os mares fossem favoráveis. Um dos festivais mais importantes dedicados a Poseidon era o Istimia, que era celebrado a cada 2 anos no Istmo de Corinto e era famoso por suas competições atléticas e equestres. Neste evento, os participantes competiram em nome de Poseidon, reforçando o seu papel de protetor não só do mar, mas também das competições desportivas e dos cavalos. A figura de Poseidon perdurou na cultura moderna, aparecendo em obras literárias, na arte e no cinema. Ele é frequentemente retratado como uma figura poderosa e majestosa, capaz de desencadear a fúria do oceano ou fornecer proteção a que lhe prestam homenagem. Além disso, a representação de Poseidon continua a simbolizar a natureza imprevisível e majestosa do mar. Filmes e séries de televisão assumiram sua imagem, e sua influência pode ser vista em nomes de submarinos, navios de guerra e até programas espaciais, todos símbolos de poder e controle sobre as águas. Deméter, a deusa da agricultura. Deméter é uma das figuras mais importantes e reverenciadas da mitologia grega, representando a fertilidade da terra, as colheitas e a agricultura. Seus mitos e lendas estão profundamente enraizados nas práticas agrárias e nos ciclos da natureza. E sua adoração influenciou as civilizações antigas, que dependiam fortemente da agricultura para sua sobrevivência. Este vídeo explora a história de Deméter, suas características, seus mitos mais famosos, o impacto que ela teve na cultura grega e sua relevância no mundo moderno. Quem é Deméter? Deméter é uma das 12 divindades olímpicas e é filha dos titãs Cronos e Reia, o que a torna irmã de deuses poderosos como Zeus, Poseidon e Hades. Seu nome está diretamente relacionado à terra fértil e à colheita, e ela é amplamente reconhecida como a deusa da agricultura, das plantações, do solo fértil e da nutrição. Em um mundo antigo onde a agricultura era a base da economia e da sobrevivência, Deméter possuía um papel vital. Deméter também é conhecida por seu papel maternal, particularmente em relação à sua filha Perséfone, que desempenha um papel crucial em seus mitos mais significativos. A história de Deméter é profundamente entrelaçada com os ciclos sazonais, que se acreditava serem diretamente influenciados por suas emoções e ações. O mito mais famoso de Deméter é, sem dúvida, a história do rapto de sua filha Perséfone por Hades, o deus do submundo. Este mito é um dos mais importantes para entender a visão grega sobre a natureza cíclica da vida, da morte e do renascimento. Perséfone, a bela filha de Deméter, estava colhendo flores em um campo quando foi capturada por Hades, que a levou para o submundo para torná-la sua esposa. Devastada pela perda de sua filha, Deméter iniciou uma busca desesperada por ela, vagando pela terra em um estado de tristeza e raiva. Durante esse período de sofrimento, ela abandonou suas responsabilidades como deusa da agricultura, e a terra se tornou estéril, levando à fome e à destruição das colheitas. Eventualmente, Zeus interveio,
percebendo que a Terra estava morrendo e que isso teria consequências desastrosas para os mortais. Ele ordenou que Hades devolvesse Perséfone à sua mãe. No entanto, Hades havia dado a Perséfone uma romã, e ao comer as sementes, ela estava condenada a passar uma parte do ano no submundo ao lado de Hades. O acordo final estabeleceu que Perséfone passaria uma parte do ano com Hades no submundo, os meses de outono e inverno, e o restante com sua mãe, Deméter, na superfície, os meses de primavera e verão. Durante o tempo em que Perséfone estava ausente, Deméter mergulhava em tristeza, e a terra tornava-se fria e estéril, simbolizando o inverno. Quando Perséfone retornava à superfície, Deméter voltava a trazer vida e fertilidade ao mundo, simbolizando o renascimento da primavera. Esse mito é uma alegoria clara para as estações do ano e o ciclo da agricultura. O plantio, o crescimento, a colheita e o descanso. Ele explica como os gregos entendiam o surgimento e o desaparecimento das colheitas e a mudança das estações, integrando a natureza com o divino. Deméter era amplamente adorada em toda a Grécia, com cultos e festivais dedicados a ela, sendo o mais famoso o Festival de Eleusis, conhecido como os Mistérios de Eleusis. Este festival anual era celebrado em homenagem a Deméter e Perséfone e representava a promessa de vida após a morte e a renovação cíclica da natureza. Os Mistérios de Eleusis eram uma das cerimônias religiosas mais importantes do mundo antigo. E muitas pessoas participavam das suas iniciações, acreditando que, ao fazer isso, obteriam uma compreensão mais profunda dos mistérios da vida, da morte e do renascimento. Embora muitos detalhes do ritual permanecessem secretos, sabe-se que envolvia representações dramáticas do mito de Deméter e Perséfone, que simbolizavam o ciclo eterno da natureza. Além de Eleusis, Deméter também tinha santuários em outras partes da Grécia, e seus festivais estavam frequentemente associados ao início e ao término do ciclo agrícola. Um dos festivais mais conhecidos era o Tesmoforia, celebrado por mulheres e dedicado tanto a Deméter quanto a Perséfone. Este festival simbolizava o poder feminino, a fertilidade e o papel das mulheres na sociedade e na agricultura. Deméter é frequentemente representada com símbolos que evocam sua conexão com a terra e a agricultura. Entre seus símbolos mais conhecidos estão espigas de trigo, representando a fertilidade e a colheita. O trigo é um dos símbolos mais comuns associados a Deméter, destacando sua importância como deusa das colheitas. Tocha. Em algumas representações, Deméter segura uma tocha, que simboliza sua busca desesperada por Perséfone, vagando pelo mundo à procura de sua filha. Serpente, associada à renovação e ao ciclo da vida. A serpente é outro símbolo ligado a Deméter. Porco. No festival da Tesmoforia, porcos eram frequentemente sacrificados em sua honra, simbolizando fertilidade e renovação. Para os gregos antigos, Deméter era uma figura essencial para a sobrevivência, já que a agricultura era a base da economia e da alimentação. Sua influência não era apenas espiritual, mas também prática. Os agricultores acreditavam que, ao honrar Deméter e seguir os rituais sazonais, garantiriam boas colheitas e a fertilidade da terra. Durante as épocas de plantio e colheita, festivais e sacrifícios eram comuns para garantir que a deusa abençoasse os campos e trouxesse fartura. Em tempos de fome ou seca, acreditava-se que Deméter estava zangada ou em luto, e rituais específicos eram realizados para apaziguá-la e restaurar a fertilidade da terra. Embora Deméter seja uma figura antiga, sua influência continua a ser sentida na cultura contemporânea. A deusa da agricultura e do ciclo de vida é uma figura arquetípica que aparece em muitas histórias e tradições sobre o ciclo da natureza e a dependência da humanidade em relação à terra. Além disso, o mito de Deméter e Perséfone continua a inspirar autores, poetas e cineastas, sendo visto como uma metáfora poderosa para a separação, a perda e o eventual reencontro. A história das estações do ano, narrada através de suas emoções e decisões, ainda é relevante na forma como pensamos sobre o mundo natural. Deméter não é apenas a deusa da agricultura, mas também uma representação da própria vida, do ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Sua relação com Perséfone reflete a conexão entre o mundo dos deuses e o mundo dos mortais. E seu impacto sobre a Terra mostra como a mitologia estava profundamente ligada às necessidades
humanas mais básicas. Hoje, Deméter ainda é lembrada como uma figura poderosa que nos conecta à Terra e ao ciclo da vida, refletindo a eterna dependência da humanidade da natureza e de seus ciclos sazonais. Atenas, a deusa da sabedoria e da guerra. Atenas é uma das divindades mais complexas e poderosas do panteão grego. Muitas vezes vista como a deusa da sabedoria, da estratégia militar, das artes e da justiça. Atenas representa a dualidade de inteligência e força na mitologia grega, ao contrário de outras divindades guerreiras, como Ares, que personifica a violência e o caos da batalha. Atenas simboliza a guerra organizada, tática e justificada. É, sem dúvida, uma das figuras mais veneradas e admiradas, tanto pela sua astúcia como pela sua força. Neste vídeo, exploraremos a origem de Atenas, os seus principais atributos e mitos, bem como o seu impacto na cultura grega e o seu legado duradouro. O nascimento de Atenas é único e peculiar na mitologia grega. De acordo com o mito mais famoso, Atenas não nasceu de uma mãe mortal ou divina, mas emergiu totalmente armada da testa de seu pai, Zeus. A história conta que Zeus gerou Atena com a titã Metis, a deusa da prudência e da sabedoria. Porém, quando uma profecia avisou que o filho de Metis seria mais poderoso que seu pai, Zeus, com medo de perder seu trono, decidiu engolir Metis enquanto ela ainda estava grávida. Zeus logo começou a sofrer uma terrível dor de cabeça que aumentou de intensidade. Para aliviar a dor, pediu a Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia, que lhe abrisse a cabeça com um machado. Ao fazer isso, Atena emergiu totalmente formada, vestida com uma armadura dourada e segurando uma lança. Este nascimento incomum marca Atena como uma das deusas mais singulares do Olimpo, já que, desde o início, ela incorporou sabedoria e poder, atributos de sua mãe e de seu pai. O fato de Atena ter nascido diretamente de Zeus também reforça sua estreita relação com ele. Ao longo da mitologia, Atenas é uma das poucas deusas em que Zeus confia plenamente. Ela é sua conselheira em questões de estratégia e sabedoria, e ele a respeita por seu julgamento infalível. Atena é uma das deusas mais multifacetadas do panteão grego, o que se reflete nos muitos epítetos que recebe. Entre as mais conhecidas estão Palas Atena, nome que destaca sua juventude e vigor, e Atena Parthenos, que enfatiza sua virgindade e pureza. Como deusa virgem, Atena nunca se casou nem teve filhos, uma distinção importante na mitologia grega, onde muitas deusas e deuses estão associados à procriação e aos relacionamentos românticos. Os símbolos mais importantes de Atenas incluem a oliveira. Atenas é famosa por ter dado à cidade de Atenas a primeira oliveira, símbolo de paz e prosperidade. A oliveira não era apenas vital para a economia grega, mas também simbolizava a sabedoria e a paz, valores que Atena promoveu nos seus devotos. A coruja. A coruja é o animal sagrado de Atenas e é considerada um símbolo de sabedoria e discernimento. Ela é frequentemente retratada acompanhada por uma coruja, refletindo sua inteligência aguçada e visão estratégica. A armadura e a lança. Embora Atenas seja conhecida por sua sabedoria, ela também é uma deusa guerreira. Ela é frequentemente retratada vestindo armadura completa, capacete e lança, simbolizando seu papel como protetora das cidades gregas e estrategista militar. A égide. A égide é um escudo ou couraça decorado com a cabeça da Górgona Medusa, que Atena carrega como símbolo de sua invencibilidade. Dizia-se que a égide tinha o poder de aterrorizar os inimigos, mostrando o poder protetor e aterrorizante de Atenas na batalha. Um dos papéis mais importantes de Atenas é como deusa da sabedoria. Ao contrário de outras divindades que simbolizam o conhecimento ou o intelecto em abstrato, Atenas representa a sabedoria aplicada, a capacidade de tomar decisões prudentes e empregar estratégias eficazes no governo, na guerra e nas artes. Ela não é apenas uma deusa da erudição, mas da sabedoria prática. Um exemplo disso é a sua relação com os heróis da mitologia grega. Atena é a protetora e guia de muitos heróis, como Odisseu, Perseu e Hércules, a quem fornece conselhos e ferramentas para enfrentar seus desafios. A sua ajuda não é apenas física, mas também intelectual. Atena oferece conselhos estratégicos que permitem aos heróis superar obstáculos aparentemente intransponíveis.
Por exemplo, na Odisseia, Atenas desempenha um papel crucial na orientação de Odisseu de volta a Ítaca. Ela não apenas o ajuda a sobreviver aos perigos do mar, mas também o ensina a usar sua inteligência para enganar seus inimigos. Odisseu, conhecido por sua astúcia, é um dos heróis mais próximos de Atenas, reforçando a ideia de que o intelecto e a estratégia são tão importantes quanto a força bruta na mitologia grega. Embora Atenas seja uma deusa da sabedoria, ela também é conhecida por suas proezas na guerra. No entanto, a sua abordagem à guerra é diferente da de Ares, o deus da guerra violenta e caótica. Enquanto Ares representa o lado brutal e destrutivo da batalha, Atenas incorpora estratégia, tática e guerra justa. Atenas só apoia guerras que considera necessárias e justas. Quando entra em batalha, o faz com inteligência e planejamento, buscando minimizar os danos e alcançar uma vitória decisiva. Esta abordagem contrastante de Ares é evidente em várias histórias, incluindo o seu papel na Guerra de Troia, onde Atena apoia os gregos enquanto Ares favorece os troianos. Atena usa sua sabedoria e tática para ajudar os gregos a vencer, enquanto Ares entra na luta pelo simples amor à batalha. Um dos mitos mais famosos relacionados a Atenas é a disputa que ela teve com Poseidon pelo controle da cidade de Atenas. Segundo o mito, os dois deuses queriam ser os patronos da cidade. Por isso decidiram oferecer presentes aos cidadãos. Poseidon atingiu o chão com seu tridente, fazendo surgir uma fonte de água salgada. Atena, em vez disso, ofereceu uma oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Os cidadãos de Atenas preferiram o presente de Atenas, pois a oliveira fornecia alimento, azeite e madeira, elementos cruciais para a sua sobrevivência e economia. Este mito explica não só o nome da cidade, mas também a profunda ligação de Atenas com Atenas, onde o Partenon foi construído em sua homenagem. O Partenon é um dos templos mais famosos da antiguidade e reflete a importância de Atenas para a cidade e seu povo. Outro mito famoso no qual Atenas desempenha um papel importante é o de Perseu e Medusa. Segundo a lenda, Medusa era originalmente uma bela jovem que foi punida por Atena após ser estuprada por Poseidon no templo da deusa. Atena transformou Medusa em um monstro com cobras no lugar do cabelo, cujo olhar poderia transformar qualquer pessoa em pedra. Quando o herói Perseu foi enviado para matar Medusa, Atena o ajudou, fornecendo-lhe um escudo brilhante que ele poderia usar como espelho para evitar o olhar petrificante da Medusa. Graças à orientação de Atena, Perseu conseguiu decapitar Medusa e usar sua cabeça como arma. Além da sabedoria e da guerra, Atenas também é a deusa do artesanato e das artes, especialmente da tecelagem. Ela era conhecida por sua habilidade em tecelagem e bordado. E uma história famosa sobre esse aspecto de sua personagem é a lenda de Atena e Aracne. Aracne era uma tecelã mortal talentosa que se gabava de ser melhor que Atenas. Ofendida pela arrogância de Aracne, Atena a puniu por sua insolência transformando-a em uma aranha, condenando-a a tecer por toda a eternidade. Apolo, o deus do sol, da música e das artes, um dos deuses mais multifacetados e reverenciados do panteão grego. Apolo é conhecido por seu domínio sobre múltiplas áreas da vida, incluindo a luz solar, a música, a poesia, a profecia, a cura e as artes. Filho de Zeus e Leto, e irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça, Apolo ocupa um lugar central na mitologia grega e na cultura clássica. Este vídeo explora em detalhes quem é Apolo, seus atributos, mitos e símbolos mais notáveis, bem como seu impacto duradouro na cultura antiga e moderna. O nascimento de Apolo é cercado de dificuldades e triunfos. Sua mãe, Leto, foi perseguida por Hera, a esposa ciumenta de Zeus, que proibiu a deusa de dar à luz em qualquer lugar da terra firme. Após uma longa busca, Leto encontrou refúgio na ilha flutuante de Delos, que não estava ligada ao continente e, portanto, não estava sujeita à proibição de Hera. Em Delos, Leto deu à luz Apolo e sua irmã Ártemis. Desde o seu nascimento, Apolo mostrou sinais de sua grandeza divina. Disse que, assim que nasceu, reivindicou o seu papel de deus do arco e flechas, da profecia e da música. Este relato do nascimento de Apolo estabelece uma das primeiras características fundamentais do deus: sua capacidade de superar obstáculos e estabelecer ordem e luz.
características que estarão presentes ao longo de sua vida. Apolo é um deus associado a uma ampla gama de aspectos, e estes se refletem nos muitos atributos e símbolos que estão relacionados a ele. Entre os mais notáveis estão o Sol. Embora nem sempre tenha sido considerado o deus do Sol, Apolo aos poucos assumiu esse papel na mitologia grega, dirigindo pelo céu. A carruagem solar de Apolo é um símbolo da luz, do calor e da vida que o Sol traz. Apolo, como deus da luz, também simboliza a clareza da verdade e a pureza da razão. O arco e flechas. Apolo também é um deus arqueiro. Suas flechas representam morte e proteção rápida e precisa. Na verdade, um dos primeiros feitos de Apolo foi derrotar a serpente Píton, criatura que aterrorizou o oráculo de Delfos. Esta ação sublinha o seu papel como protetor da ordem e da justiça. A lira. Como deus da música, Apolo é frequentemente representado com uma lira, um instrumento de cordas que simboliza harmonia e equilíbrio. Segundo o mito, Apolo recebeu a lira de seu irmão Hermes como um presente de reconciliação depois que este roubou o gado de Apolo. A música de Apolo era tão poderosa que conseguia acalmar as almas e até comover os corações dos deuses. O louro. O louro é um dos símbolos mais importantes de Apolo. Após ser rejeitado pela ninfa Dáfne, que se transformou em loureiro para escapar dele, Apolo declarou que o louro seria sua árvore sagrada e adotou sua coroa como símbolo de honra e vitória. A serpente. Embora em algumas histórias Apolo mate a serpente Píton, o símbolo da serpente continua a ser associado a ele no seu papel de deus da cura e da medicina, particularmente através do seu filho Asclépio, o deus da medicina. Ao longo da mitologia grega, Apolo foi progressivamente associado ao Sol, papel anteriormente desempenhado por Hélios, o titã do Sol. No entanto, Apolo não representa apenas o Sol físico, mas também a luz num sentido metafórico, a luz da razão, da verdade e da clareza. Como deus da luz, Apolo era visto como guardião da verdade e da justiça. Nesse sentido, Apolo é um deus que ilumina o mundo não só com luz física, mas também com conhecimento e compreensão. Está associado ao equilíbrio entre o físico e o espiritual, entre o visível e o invisível. Sua capacidade de esclarecer mistérios e verdades ocultas também faz dele um deus da profecia, um aspecto crucial de seu culto. Um dos aspectos mais conhecidos de Apolo é seu papel como deus da música e das artes. A sua associação com a música remonta à sua famosa lira, e ele é frequentemente retratado como o líder das musas, as 9 deusas das artes e das ciências. As musas, inspiradas em Apolo, representavam diversas formas de expressão artística e criativa, desde a poesia épica à tragédia, a dança e a história. Apolo não apenas tocava a lira, mas também se diz que sua música era capaz de curar e trazer paz. Um famoso mito conta como Apolo competiu num duelo musical com o sátiro Mársias, que desafiou o deus após descobrir uma flauta inventada por Atena. Embora Mársias fosse habilidoso, Apolo o derrotou com sua música divina e o puniu por sua arrogância. A influência de Apolo nas artes não se limita à música, mas se estende à poesia, à dança e a todas as formas de expressão criativa. Na Grécia Antiga, os festivais em homenagem a Apolo, como os Jogos Píticos em Delfos, incluíam competições artísticas juntamente com competições atléticas, demonstrando a importância da cultura e das artes sob o seu patrocínio. Apolo também é o deus da profecia, e seu oráculo em Delfos foi um dos centros religiosos mais importantes da Grécia Antiga. Acreditava-se que através de sua sacerdotisa, a Pítia, Apolo comunicava suas profecias aos mortais. Delfos, localizada nas encostas do Monte Parnaso, era considerada o umbigo do mundo, e atraía peregrinos de todo o mundo grego que vinham consultar o oráculo em busca de orientação divina. O oráculo de Delfos desempenhou um papel crucial em muitos mitos e decisões políticas importantes. Reis e generais consultavam Apolo antes de empreender campanhas militares, e seu oráculo era conhecido por suas respostas enigmáticas, que exigiam interpretação. Este aspecto de Apolo ressalta sua conexão com a sabedoria, o conhecimento divino e o destino. Uma das profecias mais famosas do oráculo de Apolo foi a recebida por Creso, rei da Lídia, antes de enfrentar o Império Persa. Creso consultou o oráculo,
que lhe disse que se ele fosse para a guerra destruiria um grande império. Creso interpretou a profecia como um sinal de sua vitória. Mas, ironicamente, foi seu próprio império que ruiu após a batalha. Esse tipo de ironia era comum nas respostas do oráculo de Apolo, ressaltando a natureza ambígua e misteriosa da profecia. Apolo também é um deus da cura, papel que compartilha com seu filho Asclépio, o deus da medicina. Em diversas ocasiões, Apolo teria usado seus poderes divinos para curar os enfermos ou para trazer a peste como punição, demonstrando seu controle sobre a saúde e a doença. A relação da Apolo com a medicina é complexa. Embora seu filho Asclépio tenha se tornado a figura central da medicina e dos curandeiros, Apolo era visto como o doador e o tomador de saúde. Em tempos de peste ou doença, os antigos gregos frequentemente ofereciam sacrifícios a Apolo para alívio e cura. Apolo foi um dos deuses mais representados na cultura grega, na escultura e na pintura. Era geralmente retratado como um jovem bonito e atlético, de traços serenos e harmoniosos, personificando a beleza idealizada. A sua figura inspirou artistas ao longo dos séculos, desde a escultura clássica à arte renascentista e muito mais. Os templos dedicados a Apolo, como o Templo de Apolo em Delfos e o Templo de Apolo em Dídima, foram alguns dos locais religiosos mais importantes da Grécia Antiga. Estes templos não eram apenas locais de culto, mas também centros de cultura, onde se realizavam festivais, concursos artísticos e consultas de oráculos. Apolo na mitologia. Principais mitos e lendas. Os mitos associados a Apolo são numerosos e variados, mas alguns dos mais importantes incluem o mito de Dafne. Uma das histórias mais famosas de Apolo é seu amor não correspondido pela ninfa Dafne, que, para escapar dos avanços do deus, pediu a seu pai, o rio Peneus, que a transformasse em um loureiro. Desde então, Apolo adotou o louro como seu símbolo sagrado, e uma coroa de louros tornou-se o prêmio concedido em competições atléticas e artísticas. O castigo de Márcias. O sátiro Márcias desafiou Apolo para um concurso musical após encontrar a flauta inventada por Atena. Apolo, ao derrotá-lo, puniu-o esfolando-o vivo, mito que reflete a importância do respeito aos deuses e a superioridade de Apolo nas artes. A fundação de Delfos. O mito de Apolo derrotando a serpente Piton e reivindicando o oráculo de Delfos como seu é outra das histórias mais conhecidas. Este mito não apenas estabelece Apolo como um deus da profecia, mas também como um protetor da ordem divina, conhecida como a deusa da caça, da natureza selvagem, dos animais e da lua. Ártemis é uma das divindades mais fascinantes e complexas do panteão grego. Filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea de Apolo, Ártemis representa independência e proteção, e seu culto abrangia muitos aspectos da vida grega antiga, especialmente no que se relacionava com a natureza, as florestas e a vida selvagem. Este vídeo explora a mitologia, os atributos e o simbolismo associados a Ártemis, seu culto e sua influência duradoura na cultura e religião antigas. Veremos como Ártemis personificou o espírito indomável da natureza e, ao mesmo tempo, sua capacidade de proteger e guiar mulheres e animais selvagens. Não se esqueça de curtir o vídeo se você ama mitologia, comentar abaixo com suas histórias favoritas de Ártemis, e compartilhar com amigos que também adoram aprender sobre os deuses antigos. E se inscreva no canal para mais vídeos incríveis sobre mitologia e muito mais. Vamos juntos desvendar os mistérios dos mitos e lendas antigas. O mito do nascimento de Ártemis está profundamente ligado à sua mãe, Leto, e às dificuldades que ela enfrentou. Hera, esposa de Zeus, perseguiu Leto incansavelmente, proibindo-a de dar à luz em qualquer lugar da terra sólida. Após uma busca exaustiva, Leto encontrou refúgio na ilha flutuante de Delos, onde deu à luz Ártemis e, logo depois, seu irmão gêmeo Apolo. Desde muito jovem Artemisa mostrou seu espírito independente e sua ligação com a natureza. Disse que assim que nasceu ajudou a mãe no nascimento de Apolo, o que a associou à proteção das mulheres e dos nascimentos. Isso fez dela uma das divindades protetoras das mulheres no parto, além de seus conhecidos papéis na caça e na vida selvagem. Ártemis é uma deusa multifacetada com vários símbolos que a representam na mitologia e na arte grega. Seus atributos mais notáveis incluem o arco e as flechas,
Como deusa da caça, o arco e as flechas são seus emblemas mais comuns. Ártemis é frequentemente retratada carregando um arco e uma aljava cheia de flechas. Um símbolo de sua habilidade de caçar e dominar a natureza. Suas flechas também têm uma conotação ambivalente, pois estão associadas tanto à proteção dos inocentes quanto à morte rápida e precisa. 2. O cervo. Um dos animais sagrados de Ártemis é o cervo. Em muitos mitos ela é representada acompanhada de um cervo ou mesmo conduzindo uma carruagem puxada por esses animais. O cervo simboliza pureza, agilidade e conexão com a natureza. Aspectos que definem Ártemis. 3. A lua. Ártemis é, junto com Selene e Hécate, uma das deusas associadas à lua. Enquanto Selene é a personificação direta da lua e Hécate representa as fases escuras da lua. Ártemis personifica a lua crescente e sua influência na natureza, especialmente nas noites de caça. 4. Natureza selvagem e florestas. Ártemis é a deusa protetora das florestas e dos animais selvagens. Longe da civilização, o seu domínio é o das paisagens indomadas e das criaturas que as habitam. Isto também reflete o seu espírito livre e independente, o que a distingue de outras deusas do Olimpo. 5. Virgindade e castidade. Ártemis é uma deusa virgem, o que sublinha a sua independência e o seu desejo de permanecer fora dos papéis tradicionais das mulheres gregas, como o casamento e a maternidade. No entanto, a sua virgindade não a distancia, mas antes faz dela uma protetora das jovens e das mulheres em geral, especialmente na sua transição para a maturidade. Um dos aspectos mais característicos de Ártemis é o seu papel como deusa da caça. Ela é frequentemente retratada no meio de florestas, cercada por animais selvagens e com seu arco pronto para caçar. Porém, diferentemente de outras divindades da guerra ou da violência, a caça a Ártemis não é apenas uma atividade destrutiva, mas uma forma de conexão com a natureza e manutenção do equilíbrio entre humanos e animais. Ártemis caçava não apenas por esporte, mas também para proteger os inocentes e punir aqueles que violavam as leis da natureza ou cometiam injustiças. Este papel de vigilante pode ser visto em muitos mitos nos quais Ártemis intervém para punir aqueles que ousaram desafiá-la ou aqueles que causaram danos à natureza. Um mito famoso que destaca esse aspecto de Ártemis é o de Acteon, um jovem caçador que, por acaso, viu a Ártemis se banhando em um riacho. Enfurecido pela violação de sua privacidade, Ártemis o transformou em um cervo, e Acteon foi devorado por seus próprios cães de caça. Este mito destaca a natureza vingativa de Ártemis quando se trata de manter sua independência e espaço privado, bem como sua capacidade de punir aqueles que a ofendem. Embora Ártemis seja conhecida principalmente como uma deusa da natureza e da caça, ela também desempenha um papel crucial como protetora das mulheres, especialmente em momentos importantes de suas vidas. Como mencionamos anteriormente, devido à sua intervenção no nascimento de Apolo, Ártemis tornou-se uma deusa associada aos nascimentos e à proteção das mulheres durante o processo de nascimento. Ártemis também era invocada pelas jovens antes do casamento, já que a transição da infância para a idade adulta estava sob sua proteção. Em muitas culturas gregas, as meninas realizavam rituais dedicados a Ártemis antes de se casarem, para garantir a sua bênção e proteção nesta nova etapa das suas vidas. No santuário de Ártemis em Brauron, perto de Atenas, eram realizados festivais onde jovens mulheres, conhecidas como ursinhas, realizavam danças e rituais em homenagem à deusa como parte de sua iniciação à idade adulta. Apesar de ser uma deusa virgem, Ártemis demonstrou profunda compreensão e empatia pelas mulheres, sendo sua protetora durante o parto, casamentos e momentos de vulnerabilidade. Isto faz dela uma figura materna, embora de uma forma diferente de deusas como Hera ou Deméter. A relação entre Ártemis e seu irmão gêmeo Apolo é uma das mais importantes e simbólicas da mitologia grega. Enquanto Apolo está associado ao Sol, à razão e às artes, Ártemis está associada à Lua, à natureza selvagem e à caça. Juntos, esses dois deuses representam uma dualidade complementar: dia e noite, civilização e natureza, racionalidade e instintividade. Em muitos mitos, Ártemis e Apolo agem juntos para punir aqueles que ofenderam sua mãe, Leto, ou aqueles que desafiaram a ambos. Um mito famoso é o de Níobe,
Uma rainha que se gabava de ter mais filhos que Leto e de que os dela eram superiores. Como punição por sua arrogância, Apolo e Ártemis mataram todos os filhos de Níobe, deixando a rainha com dor eterna. Esta colaboração entre os dois irmãos também sublinha o equilíbrio que mantém na mitologia. Enquanto Apolo representa a luz solar e a clareza, Ártemis é a lua que ilumina as noites e guia caçadores e viajantes sob sua penumbra. Juntos, Apolo e Ártemis formam uma dupla divina que governa tanto a luz do dia quanto a da noite. Um dos aspectos mais poderosos e primordiais de Ártemis é sua conexão com a natureza. Enquanto outros deuses do Olimpo estão mais intimamente relacionados com as atividades humanas, Ártemis reina sobre as florestas, montanhas e áreas selvagens. Ela é a protetora dos animais selvagens, e seus santuários muitas vezes ficavam localizados em áreas rurais, longe das cidades. O fato de Ártemis ser uma deusa da natureza sublinha sua independência e distância das preocupações humanas cotidianas, ao contrário de deuses como Hera ou Atenas, que interagem frequentemente com a sociedade humana. Ártemis sente-se mais à vontade na solidão das florestas, caçando e protegendo animais. Esta ligação com a natureza também faz dela uma das divindades mais veneradas por caçadores e pastores. Em alguns mitos, Ártemis chega a punir aqueles que causam danos desnecessários aos animais ou caçam de forma irresponsável. Um dos exemplos mais conhecidos é a história de Agamenon, que ofendeu a deusa ao matar um servo sagrado em um de seus santuários. Enfurecida, Ártemis interrompeu os ventos necessários para que a frota grega zarpasse para Troia, exigindo Ifigênia, filha de Agamenon, como sacrifício como expiação por seu crime. Ártemis aparece em vários mitos, muitas vezes agindo como uma figura protetora ou vingativa. Além dos mitos já mencionados, como o de Acteon e Níobe, existem outras histórias importantes que destacam a sua natureza independente e a sua capacidade de punir aqueles que a ofendem. Calisto e Arcas. Calisto, uma das seguidoras de Ártemis, quebrou seu voto de castidade ao ser seduzida por Zeus, o que irritou a deusa. Como punição, Ártemis a transformou em urso e, mais tarde, Calisto foi enviada ao céu por Zeus, tornando-se a constelação da Ursa Maior. 2. O gigante Órion. Órion era um caçador gigante que se tornou companheiro de Ártemis, caçando ao lado dela nas florestas. No entanto, em algumas versões do mito, Órion tentou estuprar Ártemis, levando a deusa a matá-lo com uma de suas flechas. Em outras versões, Órion foi morto por Apolo, que, temendo que sua irmã se apaixonasse por Órion, enganou Ártemis para que ele atirasse nele acidentalmente. Esses mitos mostram o lado protetor e implacável de Ártemis, que não hesitava em punir até mesmo aqueles que já foram próximos dela se sentisse que sua independência ou seus princípios haviam sido violados. O culto a Ártemis foi um dos mais difundidos na Grécia Antiga. Seus santuários foram encontrados em todo o mundo grego, de Atenas a Éfeso, onde foi construído o famoso Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nestes santuários eram realizados rituais e festas em homenagem à deusa, muitos deles relacionados com a natureza, a caça e a passagem das jovens para a idade adulta. Um dos festivais mais importantes dedicados a Ártemis foi o Brauronia, celebrado no santuário de Brauron, perto de Atenas. Durante este festival, as meninas realizavam danças rituais e traziam oferendas à deusa, pedindo sua proteção enquanto se preparavam para o casamento. Em Éfeso, Ártemis era adorada como uma deusa-mãe, refletindo as diversas maneiras pelas quais ela era venerada em todo o mundo grego. Nesta região, a deusa passou a ser mais associada à fertilidade e à proteção das mulheres grávidas, o que a diferenciou da sua representação mais tradicional como deusa da caça e da virgindade. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir o vídeo se você ama mitologia, comentar abaixo com suas histórias favoritas de Ártemis, e compartilhar com amigos que também adoram aprender sobre os deuses antigos. E se inscreva no canal para mais vídeos incríveis sobre mitologia e muito mais. Vamos juntos desvendar os mistérios dos mitos e lendas antigas.